testemunhas de Jeová, e eles se escondem atrás daqueles textos onde Jesus fala como homem. E a igreja automaticamente, por movimento do Espírito, né, de defender a divindade de Cristo, ela começa a dar respostas a esses hereges. Como que ela começa a dar respostas? Partindo do maior para o menor. Em primeiro lugar, é estabelecido que Jesus é Deus, porque a Bíblia afirma isso, e depois por argumentos a fortiori que corroboram com isso. Por exemplo, Jesus é adorado, só Deus pode ser adorado, portanto Jesus é Deus. Então você tira a serpente debaixo da pedra assim, com argumentos lógicos, né? Por exemplo, quando você tem a questão do concorrentismo, ou a questão do tomismo, né, onde eles dizem que Deus produz um movimento primeiro na criatura e a criatura produz um segundo, obviamente você tem um livre-arbítrio aí da criatura em relação à causalidade divina, né, nessa concepção tomista ou na concepção aristotélica. Ou seja, eles concebem que para a criatura ser livre, ela precisa ter um campo onde ela possa responder ao movimento divino de acordo com a sua natureza. Então a criatura move-se de acordo com a própria natureza, então ela é movida por Deus e depois ela causa a sua ação de acordo com esse movimento e natureza que ela tem. Então, esse tipo de coisa é assumido então pelo tomista. Até aí você pode perceber então que uma criatura boa produziria bons atos e uma criatura má, maus atos. Não tem problema pensar assim, sendo que cada criatura produz conforme as suas obras. Jesus fala isso, né? Cada árvore produz conforme a sua espécie. Todavia, é assumido por salto lógico que Deus não causa o ato que a criatura má produz, né? Que esse ato é causado por ela e não por Deus, no sentido em que Deus não controla a sua natureza a ponto de determinar o ato, mas essa criatura livremente faz esse ato. Então Deus trabalha com isso e exclui os atos e deixa só aquele que ele queria. O problema é que na Escritura Sagrada nós temos a linguagem divina direta de causalidade, tanto de atos ruins quanto de atos bons, tanto de pensamentos bons quanto ruins. Ou seja, Deus é a causa final desses atos, ou causa última desses atos, no sentido em que Deus queria e Deus determina que esses atos aconteçam por um propósito teleológico. Ok? Então você tem isso. Aí você tem então, injustificavelmente, uma concorrência da natureza da criatura, seja pecaminosa ou não, com Deus, para que esse ato ocorra ou não. É uma doutrina da dúvida, né? Da dúvida. Então, claro que, mas se você tira ela debaixo da cobra, a serpente debaixo da pedra, de uma maneira simples, Deus determinou exaustivamente que o ato X ocorreria para o propósito teleológico Y, a resposta é sim. Então a criatura agiu de acordo com a natureza dela, e o ato da criatura foi determinado por Deus exaustivamente. Deus dá um impulso para a criatura fazer aquilo? Sim, a resposta é sim. Então, mas a criatura decidiu, ele vai dizer. E Deus apenas atualizou esse ato da criatura. Deus apenas atualizou esse ato. Mas onde a Bíblia diz isso? Vê que você percebe que a pessoa está usando um artifício que não está na Escritura, uma linguagem que não está na Escritura, para tentar justificar
uma filosofia própria dela, né? Onde não tem justificativa, não existe uma justificativa para eles fazerem isso, não existe, a não ser sua própria concepção, sua própria ideia e opinião, né? O que eles pensam que deve ser feito. Quando Paulo fala em fazer vasos de ira e de misericórdia, ele diz que todas as características do vaso bom vêm diretamente da mão de Deus, e todas as características do vaso mau vêm também diretamente da mão do oleiro, de maneira que você tem as características ruins vindo da mão de Deus e as características boas vindo da mão de Deus. Você tem apenas uma causa metafísica para a ontologia da criatura, se ela se torna boa ou má, né? Você tem um oleiro lidando com barro. Então você tira debaixo da pedra a serpente quando você começa a ir de trás para frente no propósito teleológico, né? Porque a ideia de causalidade segunda é forçada é forçada, eu fico indignado com isso, é forçada na teologia, é forçada, né? Então, quando você simplesmente, Deus opera o querer realizar no crente, Deus opera as boas obras nele, Deus opera os bons pensamentos nele, amém. Então Deus opera que ele vence a carne, amém. Ok, Deus controla o crente e o diabo com um pedaço de barro, controla. Então controla toda a sua ontologia, carne, espírito e alma, sim. Deus não é o tentador, ou seja, não é a carne e o diabo. Mas Deus controla, Deus põe em movimento. Deus vence isso através do seu poder no eleito, né? Deus vence a pecaminosidade, determina o querer realizar, opera o querer realizar. E Deus causa também, determina que as pessoas caiam, né? Por exemplo, nós vemos diversos textos na Bíblia e também vemos a reprovação divina. Então Deus determina que as pessoas, e Deus faz todas as coisas que acontecem. Então Deus determina cada ato e cada coisa que acontece no universo. Sim, essa é a resposta. Então, em que sentido Deus concorre com os atos? É forçado em cima, porque isso não existe na Escritura. É forçado por eles em cima da Escritura essa metafísica de que Deus concorre com a criatura, com a natureza pecaminosa da criatura, porque tem a visão apenas da graça trabalhando em cima, né, do crente e do relacionamento do crente com o pecado. Ou seja, esse pecado não vem de Deus, essa natureza corrupta não vem de Deus, né? Não estou sendo tentado por Deus, mas todas as coisas boas vêm de Deus. Então Deus que eu quero querer realizar e me faz vencer esse pecado, amém. Então tem só essa visão do meu relacionamento como crente em relação à graça, em relação a Deus, mas não tem a visão metafísica em como Deus controla ativamente o coração dos homens, né, e dos crentes também, a mente de todas as pessoas, né, para o seu propósito teleológico. Não existe. Então fica como se Deus não tivesse o controle ou não causasse, né, as coisas más, né? Sendo que o Tiago está falando de procedência, não vem de Deus, no sentido que não é dom de Deus e que não faz parte da natureza divina o mal, né? Mas ele não está falando sobre controle do mal e nem sobre como Deus causa o mal. Ele está falando sobre que Deus não é culpado pelo mal e não é aquele que tenta. O próprio texto diz, ele diretamente a ninguém tenta. Então, na minha experiência como cristão, eu nunca vou atribuir a Deus o pecado, né, que vem da minha carne. E nunca vou atribuir a Deus a tentação que vem do diabo. Mas sempre o diabo e a minha própria carne.
Agora a grande questão é, o diabo e a minha própria carne, eles estão debaixo do controle divino? Sim. A Bíblia diz que nas mãos do Senhor estão tanto enganador quanto enganado. Então nesse sentido, ou seja, no sentido de controle, no sentido mais amplo e elevado, existe um controle de Deus ativo sobre o mal, tanto sobre o diabo quanto a minha carne. Por que inventam essas doutrinas aí de concorrência? Eles não têm mais o que fazer. Tchau. Eles não têm mais o que fazer, né? Então reduz o controle de Deus de maneira a tentar dar uma explicação como Deus seria mais justo, né? Eles pensam. Ou como Deus seria justo, né? Se Deus não tenta ninguém. Então eles partem do princípio de que Deus sim move a criatura de acordo com a natureza dela. Então a carne, o diabo está sendo movido pela natureza, mas o ato é escolhido pela criatura, né? Então não se trata nem mais da carne, né, ser ou não movida por Deus de maneira ativa, mas da criatura ter em sua ontologia a escolha e a decisão de fazer X ou Y. E essa escolha não ser determinada por Deus, o que seria absurdo, né? Tipo, falando sobre atos maus, ou pensamentos maus, ou qualquer coisa do gênero. Então você tem uma doutrina que deixa as pessoas quase loucas, que é uma doutrina que deixa a pessoa suspensa se Deus determina ativamente um ato ou passivamente, sendo que a própria determinação passiva é uma mentira, né? Porque se Deus atualiza o ato, a criatura se move para aquele ato conforme a sua natureza. Deus atualiza o ato que Ele quer, obviamente o ato é determinado exaustivamente, entende? Então você tem uma serpente se escondendo debaixo das pedras e uma questão irrelevante dentro da teologia. Para quê? Para nada. Que não serve para nada, não ajuda em nada, né? E é só uma opinião forçada, uma metafísica não cristã sobre o texto, que diminui o controle exaustivo de Deus sobre todas as coisas, sobre a carne do homem, sobre a mente do homem e sobre a volição humana, né? Onde Deus atualizaria o ato, Deus está trabalhando com possibilidades, né, do ponto de vista da criatura, sempre. E não é assim que a Bíblia ensina, né, que o oleiro faz. Mas enfim, a maioria seguiu esse lado aí, acha que isso é sabedoria, né?